missionários diferentes, pastores diferentes, lugares diferentes, missões diferentes, mas o Evangelho é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. Você não pode sair deste vídeo. Ouça esse vídeo até o final. Deus tem uma palavra para você, talvez você nunca ouviu esta mensagem. Quem foi o nosso pastor humano? Quem foi o nosso missionário humano? É Pedro, o nosso primeiro pastor? É Pedro, o nosso primeiro missionário? Ou é Paulo? Vamos meditar nisso. Rápidas palavras. Fica comigo até o final. Não saia desta mensagem. Gálatas, capítulo de número 2. Estarei falando a partir do verso de número 7. Nesta ocasião, houve-se infiltração de falsos ensinadores, falsos apóstolos no meio da igreja. Os tais queriam reprovar a ministração de Paulo, o ensinamento do apóstolo São Paulo. Então Paulo foi a Jerusalém e Paulo esteve com Tiago, com Pedro e com João, que era a liderança da igreja da época. E Paulo foi reconhecido por eles que a graça de Deus estava em Paulo. Então, eles estenderam as mãos, a mão direita, sobre Paulo e abençoou Paulo e Barnabé para ir anunciar a palavra de Deus. Então, você vai entender, quando eu passar a ler o verso 7 de Gálatas capítulo 2, na versão NVI, eu vou ler do 7 ao 10, e você vai ficar comigo até o final desse vídeo. Você vai fazer o seu comentário, deixar aí o seu like e compartilhar esta mensagem, porque é a mensagem de Deus. Esse canal é o canal da Bíblia, o canal da bênção e o canal evangelístico. Se você é um missionário, então esteja comigo, participa comigo, coopere com este canal, coopere com esta programação, que é todos os dias de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Leiamos o capítulo 2 de Gálatas, versículo de número 7. Diz assim o texto sagrado: ao contrário, reconhecerão que a mim havia sido confiado a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Então, incircuncisos, gentios, aqueles que não são judeus, circuncisos, os judeus. Pedro pregara para os judeus. Paulo pregara para os não-judeus, chamado de gentios. Logo, o evangelho que temos foi anunciado através de Paulo. Através de Paulo. Então, quem é o nosso primeiro pastor? Quem é o nosso primeiro missionário? Apóstolo São Paulo. Esta parte ficou claro, está aqui no texto. Vamos para o verso de número 8, que é muito lindo. Pois Deus, que operou por meio de Pedro, como apóstolo aos circuncisos, também operou por meio do intermédio para com os gentios. Também operou por meu intermédio para com os gentios.
Observa uma coisa interessante. O mesmo Deus, o mesmo Evangelho, missionários diferentes, pregadores diferentes, ensinamentos diferentes, mas o mesmo Deus de Pedro é o mesmo Deus de Paulo. O mesmo Deus de Paulo é o mesmo Deus que eu e você crê nos dias chamados hoje. Então, missões diferentes, lugares diferentes, mas o mesmo Deus é que opera. O evangelho é o mesmo. Mas o que tem no texto de importante, e não podemos deixar passar este versículo de número 8. Observa uma coisa, eu fui chamado e você foi chamado também. Eu fui chamado, tu foi chamado também para ir fazer a obra. Se eu não for, se você não for, não terá obra feita. Obviamente que eu estou trazendo aqui uma parte estreita, falando de nós. Logicamente, se nós não quisermos ir, Deus enviará outro. Mas eu estou dizendo eu quero passar para você a nossa obrigação. Você faz a obra, mas quem opera é o Espírito Santo. O Espírito Santo que operou para com Pedro ganhar almas, ganhar os judeus para Cristo, é o mesmo Espírito Santo que cooperou com Paulo para ganhar os gentios para Cristo. Então vem aqui, você que ora para o enfermo, mas é o Espírito Santo é que opera, que coopera para a cura acontecer. Você repreende o demônio, mas é o Espírito Santo que opera e que coopera para que o inimigo saia do indivíduo. Você age, ação é sua, cooperação é de Deus, ação é sua, operação é de Deus. Agora, se Deus sair, se Deus não cooperar, não haverá resultado em meu e o teu trabalho. Nós precisamos ter certeza disso. Eu e você não conseguiremos exercer funções evangélicas sem a presença do Deus Todo-Poderoso. 2 obreiros, lugares diferentes, mas o Espírito Santo é o mesmo, o Evangelho é o mesmo que operou tanto com Pedro como com Paulo. Versículo de número 9. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos judeus incircuncisos. E eles fizeram uma recomendação a Paulo e a Barnabé, dizendo: somente pedirão que nós lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Observa quando Deus está nesta comunhão. Então agora, Tiago, Pedro e João, como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé como sinal de comunhão. Abençoou. E eles foram fazer a obra para os gentios. Mas depois da bênção com as mãos, então Pedro diz para Paulo e para Barnabé: não se esqueçam dos pobres. Observa que o evangelho ele é completo. O evangelho ele é completo em todas as áreas.
O evangelho não é parcial. O evangelho é completo. E aí minha pergunta que não quer calar: qual é o interesse por pregar para os pobres, aonde não tem oferta, aonde não tem contribuição, aonde não tem churrasco, aonde não tem jantares? Lá existe uma alma que foi comprada pelo mesmo preço, pelo mesmo sangue de Jesus. Então, Pedro, agora, antes de despedi-los, apóstolo Paulo e Barnabé, ele diz: não se esqueçam dos necessitados ou dos pobres, porque o evangelho veio para salvação. E aí você faz uma análise na sua cabeça, que você está me ouvindo, como estáis aí a construção, a fundação de igrejas no meio da pobreza? Será que estão investindo no meio da pobreza? Será que estão levantando almas no meio da pobreza? Ou será que só estão pregando para elites, aonde tem estrutura financeira? Como é que estamos evangelizando esses homens? São os nossos mestres. Precisamos aprender com eles. Esta é a palavra para que nós venhamos refletir no dia chamado hoje. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Não deixe de deixar o seu like aí, não deixe de fazer o seu comentário, que é muito importante para que o evangelho vá mais longe. E vamos junto evangelizar o mundo. Estarei orando por você. Querido Deus e bendito Pai, em nome de Jesus eu te dou graça. Pai, eu quero te louvar, meu Deus, pela tua bondade, pela palavra. Senhor, visita cada um, meu Pai. Traz poder e autoridade para que nós continuemos, ó Pai, fazer a tua obra na terra. Em nome de Jesus, dá-nos sabedoria cada dia, porque o Senhor é fiel. Amém.